Olá você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que professa a mesma fé em Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson Gonçalves, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Fátima, Rua 12 de Outubro 120, e nesse momento eu quero lhe dar uma mensagem que fala da fé. Por que isso, pastor? Porque a palavra diz em Hebreus 11:6, em parte do versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tiver uma mínima fé, não tem como eu agradar a Deus, mesmo que seja de forma parcial. Então, ainda que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra, é possível você obter milagres, porque o milagre está no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero levar uma mensagem aqui para você acerca da fé. Um pai e um filho que tinham um dilema, uma situação muito crítica, onde já quase não havia esperança. Então eu quero te levar até o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, e no versículo 14 em diante. Aqui tem a história, no Evangelho de Marcos, de um pai cujo filho, ele se debatia, ele se jogava nas águas, no fogo, porque ele era movido por entidades, por espíritos maus que tomavam aquele menino. E este pai, ele havia levado seu filho, eu creio que em muitos lugares, onde dizer que alguém tinha poder para fazer algo, ele levava, só que ele não obteve nenhum resultado. E a palavra diz aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 14, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles multidão, alguns escribas que disputavam com eles, logo toda a multidão, vendo o filho, ficou espantada, correndo para ele, o saudaram. E Jesus perguntou aos escribas, que é que discuti com eles? E um na multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O que aconteceu é que na verdade este homem levou, ou chamou os discípulos, sabe o que é discípulos? Seguidores. Aqueles que seguiam Jesus foram chamados para intervir por aquela vida que estava sendo na verdade escravizada por demônios, por maus espíritos. Só que os discípulos que andavam com Jesus, viam todos os seus milagres, não tiveram condições. E lá na frente você vai entender por quê. E Jesus chegando, e esse pai aflito disse, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma e range o dente e vai secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Sabe o que significa isso, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga? É o despreparo que tem acontecido. Agora, pastor, você me pergunta, pastor, como eu poderia estar preparado? Buscando estar na casa do Senhor, buscando estar em oração, buscando estar em íntimo relacionamento com Deus, para quando você for chamado para uma situação dessas, você na autoridade de Cristo, porque você representa Cristo e tem de fato tido comportamentos como cristão, você tirar autoridade para poder então orar por uma vida, como é o caso deste jovem. Mas não é aqui até que está o foco principal, isso aqui é um aprendizado. Nós vamos ver que o foco principal está na fé. E este homem chegou no último estágio da sua vida, e Jesus se admirou quanto aos seus discípulos, que foram lá para resolver e não resolveram nada. Talvez você esteja indo aonde? Num lugar onde diz que dos encostos, você pode estar indo num lugar onde estão fazendo talvez uma simpatia, estão dizendo para você coisas, ou usando animais para poder dizer que você vai receber a vitória, e você não tem visto nenhum resultado. Por quê? Porque o resultado só está no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque dentre todos os líderes do mundo, o único que é dito que ele morreu e ressuscitou chama-se Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E Cristo, quando ele diz, ó geração incrédula, é como se ele dissesse, poxa, vocês andam comigo todos os dias, será que vocês não aprenderam? Será que vocês não observaram as minhas atitudes? Será que quantos dias e quantas noites eu passei com vocês, almocei, jantei, dormi no mesmo recinto, talvez no mesmo estábulo, nas caminhadas na noite, e vocês não perceberam? Ó geração incrédula, admirou-se e decepcionado estava ali até mesmo o Senhor Jesus Cristo. Aí diz a palavra ainda em Marcos 9, no capítulo, versículo 20, ou melhor dizendo, que quando ele viu, logo o espírito agitou. Sabe por quê?
Quando os espíritos maus se colocam diante de Cristo ou de alguém que serve a Cristo, ele fica muito perturbado, ele se agita, ele quer sair de perto. É por isso que eu quero te convidar para estar numa das nossas igrejas quadrangulares, no meu caso é a Vila Fátima, porque se tiver algum mal que lançaram na tua vida, na cachoeira, na boca do sapo, fizeram alguma obra de inveja sobre a sua vida, nós queremos impor as mãos sobre a tua vida e expulsar todo o mal que foi lançado. E você vai começar a ver que você vai ter uma nova vida, porque você vai ter uma caminhada agora então com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Não é mais com homens, não é mais com dinheiro lançado fora, mas sim com o Senhor Jesus Cristo. E o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando. Meu amigo, minha amiga, irmão na mesma fé. Imagina agora você, um pai, uma mãe. Talvez o teu filho não está sendo afligido desta forma, né? Ele não está caindo no chão, se espumando, gritando, rangendo os dentes. Mas você tem um filho, você tem uma filha, que você fica olhando no relógio, dá 11 horas, dá meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e às vezes ele nem chega em casa, você não sabe, você se pergunta, será que mataram meu filho? Será que meu filho pulou de uma ponte? Será que ele, até mesmo, ele cometeu algum latrocínio? Você fica se perguntando, onde estará o meu filho? Onde estará a minha filha? Muitas vezes ele chega 2, 3 horas da madrugada e chega, nem dá para você dialogar, porque ele está tão embriagado ou tão cheio de drogas, de entorpecentes, que se houver um diálogo é perigoso até acontecer uma morte dentro da sua casa. Mas sabe de uma coisa? Você não está vendo essa mensagem simplesmente quando você assiste um filme, quando você assiste uma reportagem. Essa mensagem, ela entra na sua casa, ela entra na sua vida para dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu te apresento a verdade que libertou este menino aqui que está em Marcos capítulo 9. Eu apresento o Senhor Jesus Cristo, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar nessa situação aí do seu lado, do seu filho, da sua filha, talvez a tua esposa, ou você mulher, o teu esposo que também só chega muito tarde, embriagado, e tudo que ele ganha é jogado fora, porque é um espírito mau que habita. Não é que ele é mau, o mal que entrou na vida dele, entrou na sua vida, na sua casa, tem feito da sua casa um lugar muito ruim. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer entrar na sua casa, como um dia ele entrou na casa de Zaqueu. Ele quer entrar na sua casa para transformar esse mal em bem, para limpar a sua casa de toda a sujeira que foi lançada, porque às vezes vai chegando e a gente não vai percebendo. Mas em nome de Jesus, quando terminar esta pregação, posteriormente faremos uma oração em favor da tua família. Olha bem o que diz aqui, ó. E perguntou ao pai dele, Jesus pergunta, quanto tempo que lhe sucede? Sabe que esse o pai desse menino respondeu? Desde a infância. Esse homem nunca teve alegria, esse homem nunca teve felicidade na vida dele. Porque imagine você quando olha para o teu filho, tua filha, teu pai, a tua mãe, não sei quem é da sua família, e você fala, poxa vida, talvez era melhor que nem tivesse nascido, porque é só tristeza. Não pense assim. Chega para você hoje a palavra de vitória, em nome de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Se você tiver a fé, como eu disse, do tamanho de um grão de mostarda, o nosso Deus entra com provisão na tua casa, na tua vida, no teu lar, no teu casamento, e Ele destrói todas as potestades que estão tentando. Porque se você está ouvindo essa mensagem, você crê, basta, Jesus coloca a cruz em frente de tudo isso hoje, porque a cruz que ele verteu o sangue na cruz é a cruz que chega para salvar a tua casa, salvar a tua família, salvar o teu casamento, salvar o teu emprego e tirar você do lamaçal, em nome de Jesus Cristo. E olha, quando Jesus Cristo tem essa resposta, certamente ele moveu-se de íntima compaixão. Ele viu um pai desesperado, tentando que um filho seja curado, tendo procurado tudo quanto é coisa que existia na terra, né? Pessoas que benziam, pessoas que faziam simpatia, pessoas que faziam tudo quanto, e não teve jeito. Mas sabe de uma coisa? Você também que já procurou tantas entidades, amigos,
conselheiros, vizinhos, e nada foi resolvido. Jesus chega na tua vida hoje para mudar esse quadro da sua vida. E se você deixar ele entrar na tua vida, ele entra na tua casa, na tua família, ele começa a fazer o milagre da restituição, da restauração, da libertação. E porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está lá em Hebreus 13:8. E Jesus disse, e olha bem o que está escrito aqui ainda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E muitas vezes o tem lançado, o Pai diz, no fogo, na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Sabe o que você precisa muitas vezes não ter feito? Diga assim, ó, Jesus Cristo, como diz o cego de Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu não aguento mais essa situação. Foi o que esse pai disse, está aqui, Marcos capítulo 9 e o versículo 22 no final. Tem compaixão de nós e nos ajuda. Tem de piedade. Senhor, eu não aguento mais. Olha que você abrir a sua boca, teu coração para o Senhor, certamente Ele levanta do trono lá no céu e Ele começa a entrar com a provisão de vitória na sua casa. E Jesus disse, como eu havia lido no versículo inicial, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, chorando, disse, eu creio, mas Senhor, apesar de tudo, ajuda na minha credibilidade. Sabe o que significa? Pode ser o seu caso. Você já quase que, você chegou no estágio, se você não ouvisse essa mensagem, você não ia acreditar mais nada. Então essa mensagem chega para dizer para você que ainda que a sua fé, a sua crença estava no último estágio, Jesus entra na tua casa hoje, como esse homem estava desesperado, para salvar a tua família, para resgatar o teu filho, tua filha das drogas, da prostituição, da criminalidade. Se você crê, Jesus Cristo, assim como entrou aqui na vida deste homem, que ele disse, ajuda-me, a minha incredulidade, a minha fé está no final. E Jesus entrou e você vai ver um grande milagre. Logo o pai do menino clamando disse, ajuda na incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos? É uma outra parte. Permita essa noite, este dia, eu não sei em que momento você está assistindo, Jesus Cristo entrar. A sua fé estava quase minada. Você não estava mais nem crendo. Mas Jesus hoje entra na sua casa para garantir a vitória na sua casa, porque a Bíblia Sagrada não consta nenhuma derrota do seu Jesus Cristo. E quando os discípulos perguntam, sabe por quê? Para você aprender mais alguma coisa da Bíblia, é porque Jesus disse, essa casta, essas entidades malignas só saem com jejum e oração. Provavelmente os seus discípulos só estavam em oração, eles não haviam jejuado. Mas não é isso mais importante para você essa noite, é que você passe a crer que Jesus quer entrar na sua vida e te dar a vitória. Então, receba essa mensagem como fosse aquela mensagem onde você diz, eu não acredito em mais nada, eu não vou mais na igreja, eu não creio em mais ninguém, eu não creio em mais nada. Essa mensagem chegou para dizer, chegou na sua casa a vitória através do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como esse homem não acreditava quase mais em nada, recebeu a vitória. O seu filho ficou são, ficou salvo, sarado, levando a vida normal. Jesus quer entrar na sua casa. Se você crê, eu te espero lá na Vila Fátima, Rua 12 de Outubro 120, ali próximo ao Jardim Primavera, ao Atlético, né? Se você for pela a Rua Brasília, é ali atrás daquele bairro, próximo ao Jardim Diamante, enfim, próximo ao Centro Comunitário. Eu te espero lá às quartas-feiras, às 14h30 e às 19h30, sexta-feira, 19h30, sábado, culto do jovem, 19 horas, e domingo, às 7h30 e 19 horas, o grande culto da família. Guarda-me essa mensagem. Se necessário, assista novamente e presta bem atenção, porque Jesus chegou na tua casa hoje para te dar uma grande vitória. Até lá, Deus te abençoe.